Muito boa noite a todos, nossa saudação. Antes de mais nada, quero desejar uma feliz Páscoa. Daqui a um pouco a gente começa a conversar, falar e tal, e dentro desse quadro trágico, extremamente preocupante, em Erechim, no mundo inteiro, isso também não pode nos retirar, por que não, a alegria, né, de vivermos mais um período pascal. Acho muito legal, muito interessante. Estava conversando até antes, a gente se criou e a gente ouve muito assim, como a rotina é chata, como é sempre a mesma coisa, Pois nessa pandemia eu estou fazendo uma reflexão, estou chegando a uma conclusão, quero agradecer a rotina. Quantas rotinas antigas, chatas, antes, me fazem tanta falta hoje em dia. Não poder receber ninguém, não poder ir aonde eu quero. Então, assim, são rotinas. A gente também não vive só de sobressaltos, só de surpresas, só de eventos grandiosos. Eu nem imaginava que ia receber isso, aquilo e tal, ou que eu iria viajar. Mas quantas rotinas nos fazem falta? Então, acho que no fundo a vida é assim mesmo, é isso aí mesmo, e reiteramos aqui que as autoridades continuem se empenhando para que a gente possa, o mais breve possível, dentro da ciência, superar todo esse momento, que lá já se vai mais de ano. Enfim, acho que todo mundo teve as suas perdas, nem vou falar em perdas econômicas e tal. Hoje nós vamos ter aqui a palavra oficial do como é que está a vida interna no Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade, que é lá de 34, depois tem uma data de 42, não sei exatamente qual é que está valendo, mas é uma data importantíssima. O Hospital de Caridade de tantos serviços prestados e na pandemia nem se discute. E nós vamos ter aqui, então, a palavra oficial de como é que está a vida interna do Hospital de Caridade dentro desse contexto do vírus. Para jogar luzes oficiais e acreditadas sobre o assunto, nós estamos recebendo o superintendente, então, Cláudio Miro Carlos, e também a gerente de assistência social, a Thaís Neis. Eu agradeço por vocês terem largado um pouquinho lá no Caridade e poderem vir gravar aqui. Nós estamos a uma distância, como se preconiza, né? E quero passar a palavra então me permite chamar de Cláudio? Com certeza. Pode ser que eu sei que internamente é muito chamado de Cláudio. Cláudio, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Ok, Odi. Muito obrigado pelo convite. Sempre é muito importante podermos estar falando um pouco sobre o Hospital de Caridade e também sobre a nossa rotina. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, e com certeza nós vamos trazer informações importantes aqui para toda a comunidade hoje. Thaís, também muitíssimo grato por poder vir aqui e vamos conversar aqui. Sinta-se em casa. Boa noite, Odi. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Só uma correçãozinha, eu sou gerente assistencial de Caridade. O que foi que eu disse? Social. Serviço social. Não, só uma desculpa. correção. Ok, então eu pulei aqui o assistente social. Aliás, depois nós vamos ver o que o assistente social faz na prática mesmo, né? Todo mundo falou, o que tu faz? Eu sou professor, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou advogado, eu sou assistente social. O que o assistente social faz? Cláudio Miro. Cláudio, o que mudou na rotina do Hospital de Caridade? Enfim, vocês vinham aí 1934, 1944, 54, e vem vindo, e 80, 90, 2000, 2015, era aquela coisa, esse internou com isso, com aquilo, com não sei o quê. Certamente o hospital não viveu uma pandemia antes, né? A pandemia foi se instalando, a alteração dentro da vida hospitalar foi se alterando aos poucos. Isso chegou assim, caiu como se fosse um meteoro. É uma boa pergunta, né? Eu acho que
a gente vai falar muitas coisas aqui que estão relacionadas e estão sendo realidade de praticamente todos os hospitais do Brasil e do mundo também. A pandemia, obviamente, não era esperada por ninguém, ela iniciou e aqui no Brasil chegou no início do ano passado, aqui em Erechim no início do mês de março, e nós, assim como outros hospitais, precisamos fazer um investimento e uma adequação imediata em toda a estrutura do hospital. Então, acho que isso é uma coisa que nos pegou de surpresa, né? E tu tens toda uma estrutura que ela está programada para atender um perfil de paciente e de uma hora para outra começa a ter uma demanda para outro perfil de paciente. Isso remonta já dá para se dizer que fechou um ano? Sim, fechou um ano. Nós iniciamos com o Comitê de Enfrentamento da Covid no hospital dia 18 de março do ano passado. Esse comitê ele foi formado às pressas com vários profissionais de todas as áreas técnicas e administrativas também. Então nós já iniciamos esse grupo para nós conseguirmos estruturar o hospital para atender essa nova demanda, essa nova doença. Que ela inicia no diagnóstico, lá no laboratório, no pronto-socorro, e ela, obviamente, pode evoluir para internação clínica ou até internação em UTI. Então, na parte da estrutura, foi necessário a gente ativar 2 novas alas. Uma ala de internação clínica, para colocar os pacientes que não estavam tão graves, né? E uma ala de internação de UTI, onde nós precisávamos colocar os pacientes com maior gravidade. Para isso foi necessária a aquisição imediata de alguns equipamentos, a destinação de uma área física para esse fim especificamente e a contratação de profissionais para nós colocarmos, né, para o atendimento desse perfil de paciente. E esses profissionais de todas as áreas da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, higienizadoras, copeiras e assim por diante. Inicialmente não se sabia até onde nós iríamos, qual seria a demanda que nós teríamos para isso, e nós somos, obviamente, também adaptando a estrutura para mais ou para menos com relação ao número de leitos. Nós iniciamos lá na época com 8 leitos para internação dos pacientes de UTI, pacientes de UTI Covid, isso. E nós tínhamos no início em torno de 15 leitos de internação para pacientes de clínica, né, Thaís? Isso. E a gente foi, com o passar do tempo, de acordo com os picos, os ciclos da doença, né, ampliando ou reduzindo a nossa unidade. Então essa foi a reestruturação. E obviamente que esta mexida, essa modificação interna na parte da estrutura e do atendimento, ela impacta em todo o hospital. Porque nós precisamos pegar uma área física onde tinha internados outros pacientes antes para colocar os pacientes de Covid. Então nós precisamos empurrar, digamos assim, esses pacientes que estavam nesta ala que era ocupada por eles e agora estava destinada para pacientes da Covid para outros lugares do hospital. E aí nós temos toda uma outra consequência que podemos ficar falando aqui muito ainda, né, dos impactos todos que esse atendimento de pacientes Covid trouxeram para o hospital. Imagina, digamos, na sua casa, tua casa está programada para aqui é isso, ali aquilo lá, não sei o quê, e de repente, olha, nós precisamos fazer lugar sem aumentar o tamanho da casa, né? Precisamos acomodar, né? Mas não foi apenas uma questão, eu estou falando aqui leigamente, não foi apenas uma questão de encontrar espaço para botar uma cama. É evidente que veio junto com a cama uma série de outros equipamentos e necessidades. Thaís, você quer falar a respeito? Sim, realmente, como tu falaste, assim, montar um leito de hospital não é somente uma cama, né? Não é tão simples assim. Muito mais um leito de UTI, que nós precisamos, um leito de UTI, por exemplo, além da cama, precisa monitor cardíaco, ventilador mecânico, bomba de infusão e por aí vai, né? Uma série de equipamentos, um aparato tecnológico que é fundamental para funcionar um leito de UTI. E, fundamentalmente, um profissional capacitado, né? Um não, vários, né? Como o Cláudio citou, uma equipe multiprofissional, né? Fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico. Então, não foi simples, não é simples, né? Montar uma estrutura completa de um dia para o outro praticamente, né, Cláudia? Nós tivemos que nos adaptar, né, de uma forma muito imediata, né, com muito comprometimento também
tentando oferecer qualidade, o melhor para o nosso paciente, apesar de todo o contexto, né, que estava muito difícil, está difícil ainda. Muitos desafios a gente encontrou. Lembro bem que no início, lá em março de 2020, nós tivemos problemas na aquisição de EPIs, e isso foi muito complicado porque a nossa grande preocupação, em primeiro lugar, era com a segurança da nossa equipe, né? Oferecer segurança para eles, oferecer os EPIs, paramentação, desparamentação. E tivemos esse desafio também que foi vencido também com muito esforço nosso, mas teve uma época que nós não conseguimos adquirir os EPIs, né? Isso foi bem complicado, mas nunca deixamos de conseguir oferecer o melhor também à nossa equipe, para eles trabalharem com segurança. Foi o hospital, como se fosse, digamos, uma família, uma pessoa, obviamente teve que de uma hora para outra fazer um desembolso, né? Esse desembolso, esse dinheiro estava guardado, isso foi financiado. Como é que vocês fizeram para dar, quer dizer, não há questão de luxo, nós precisamos disso, nós precisamos, e nesse caso, literalmente, o adágio popular é uma questão de vida ou morte, é absolutamente verdadeiro, né? Como é que o hospital se virou para conseguir isso? É uma outra questão bastante complexa, a parte financeira. Tu pode ter a estrutura, tu pode ter o quadro de pessoal necessário, tu pode ter equipamento para comprar, mas da onde vem o recurso para poder fazer esses investimentos todos, né? O hospital tinha um projeto de investimentos para o ano que passou, em diversas áreas para a melhoria da qualidade dos serviços, da estrutura e do atendimento do paciente. E nós precisamos redirecionar esses recursos para aquisição de EPIs, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal e assim por diante. É claro que nós não temos dinheiro em caixa, porque é muito complicado um hospital que tenha um dinheiro, digamos, aplicado ou sobrando. Então, obviamente, o hospital precisou lançar mão, né, junto ao mercado bancário aí, de recursos. Nós fomos buscar recursos e ainda estamos alguns recursos que foram necessários pagando, né, em suaves parcelas. Mas o mais importante para nós naquela ocasião foi colocarmos a estrutura à disposição da comunidade, para nós atendermos a demanda que nós tínhamos. Porque essa é a missão de um hospital, né? A missão do hospital é atender a população nas suas demandas de saúde. Como essa demanda surgiu de uma hora para outra, o hospital tinha e tem a obrigação também de atender. Então, todos os esforços que nós fizemos na parte de pessoal e também na busca de recursos, possibilitou que nós tivéssemos uma estrutura adequada para atender os pacientes. Sofremos muitas dificuldades com relação a EPIs, acho que todos lembram a dificuldade que nós enfrentamos com relação à aquisição de respiradores. Uma época não tinha no mercado nacional, não se conseguia comprar respiradores e a demanda para a utilização dele era muito grande também, mas aos poucos foi sendo superado. Nós não tivemos picos tão grandes como o pico atual, né, esse ciclo atual, então a gente conseguiu dar conta com o que nós tínhamos, com alguns empréstimos de alguns hospitais aqui da região, com a doação de alguns respiradores também. Então nós conseguimos, junto com a comunidade, com o empresariado, com a população em geral, dar conta de ter uma estrutura adequada para atendimento. E as dificuldades, elas mudam com o passar do tempo, né, onde nós antes não encontrávamos respiradores para comprar, depois não conseguíamos comprar monitores, depois não conseguíamos comprar bombas de infusão. E atualmente a grande dificuldade que todos nós estamos falando e ouvindo no dia a dia aí é realmente a aquisição de medicamentos, principalmente relacionados ao kit de intubação dos pacientes. Então, essas necessidades que o hospital, todos os hospitais estão buscando ao mesmo tempo, elas provocaram, digamos, uma elevação de preços ou como é que foi? Sem sombra de dúvida, né? Existe o oportunismo comercial do mercado, digamos assim, e quando um produto está escasso no mercado, quando ele está faltando, os preços vão lá em cima, né? Nós, só para ter uma ideia, para exemplificar aí, nós tínhamos no início, quando nós compramos um respirador, um pouco antes da pandemia, respiradores a 39, 40 mil reais, e nós chegamos no mercado a respiradores, o mesmo produto com um valor de mais de 150 mil reais, né? Então, isso também dificulta muito, né? Porque tu tens que adquirir o produto,
a dificuldade de conseguir no mercado pela questão da alta do preço, né? E o preço ele vai lá em cima. Então isso realmente é muito complicado aqui no mercado nacional. Sem dúvida. Como é que foi a reação interna? Isso é uma coisa que só vocês podem dar uma dimensão. Digamos, existe aquela rotina, para voltar a um termo, interna da vida normal do hospital. Digamos, o funcionário chega para trabalhar às 7 horas, a outra turma sai, digamos, às 7. Não sei se é essa hora, enfim, mas mais ou menos tem uma ideia. Olha, lá na UTI tem 8 pacientes, isso antes Covid, né? A situação assim assado e tal, enfim, tal. Como a coisa foi crescendo, o bolo foi crescendo e dá para se dizer que praticamente explodiu, mas só não explodiu porque o hospital foi conseguindo, digamos, segurar as pontas, mas está grande, né? Como é que foi a reação interna dos funcionários? Assim, como é que eles, até que ponto mudou a rotina deles, o medo deles, ou o próprio medo deles, né? Porque isso é absolutamente natural, né? Os cuidados, o medo, a preservação, como é que eu vou sair daqui, vou ter que ir para casa. Isso mudou muito, deu para perceber no semblante deles? Sem dúvida, né? O primeiro grande desafio nosso foi formar a equipe, né? Porque, como nós colocamos antes, não é somente montar o leito, nós precisamos de uma equipe capacitada, qualificada. Mais de uma equipe, né? Mais, né? Foram 2 setores novos criados, setores importantes, uma doença nova para todos nós. Lá em março de 2020, nós tínhamos as notícias, né, da França, da Alemanha, da Itália, mas não tínhamos vivenciado ainda aqui. Então, uma doença nova, uma demanda incerta também, né, Cláudio? Nós não sabíamos se teríamos muitos pacientes, poucos pacientes, né? Então, o grande desafio inicial foi formar uma equipe qualificada, chamar as pessoas, né? Aí eu, junto com a RH, chamamos, enaltecemos o trabalho deles, a coragem deles também. Mas, claro que por trás daquela paramentação, da máscara, do avental, são seres humanos, né? Que têm medos, que têm filhos em casa, cônjuges, né, pais, eles tinham muito medo no início, obviamente, né? Então, na época, existia orientação de, fique em casa, eles não podiam ficar em casa, né? Nós não podemos ficar em casa. Tivemos que enfrentar, né, o temido vírus, a temida doença. Mas isso foi feito com muita maestria por nossa equipe e a gente agradece muito todos os dias. Nós agradecemos, os pacientes agradecem muito, elogiam muito o atendimento, os familiares. Todos os dias a gente tem manifestação de agradecimento através de cartas, de cartões, de presentes, doces, comidas, flores, uma forma de serenatas, carinho. Né? Serenatas em frente ao setor Covid. Foi vencido esse obstáculo, mas não foi fácil. Também foi possível também porque nós oferecemos segurança à nossa equipe. Como eu falei antes, a questão dos EPIs, sempre nos preocupamos muito com isso. Treinamentos também. Na época, o Ministério da Saúde lançava uma nota técnica, a cada 2 dias mudava. Nós seguimos à risca a orientação do Ministério da Saúde, tudo era passado com treinamento para a nossa equipe. Também oferecemos um local para quem não quisesse ir para casa, por medo de transmitir o vírus para a família, para os filhos, né? Nós oferecemos um local para eles poderem ficar, né? Tivemos, acho que, uma pessoa que não quis, que acabou utilizando, mas no mais, todo mundo seguiu a rotina normal. Mas com medo, obviamente, né? Porque são seres humanos. A UTI, ela continua naquele subsolo, é isso, né? Acho que é bom até esclarecer um pouquinho. Eu me lembro que quando da inauguração disso e tal, se imaginava, nossa, mas que grande e tal, né? Hoje eu imagino que continua tudo ali. É bom esclarecer também essa questão, porque as pessoas falam, mas foi criado uma nova UTI, mas aonde que está essa nova UTI, com quantos leitos, como é que funciona? Então, bem lembrado por ti, nós fizemos toda uma remodelação, uma adaptação, uma modernização e ampliação das UTIs do Hospital de Caridade, tanto a UTI geral, que é a UTI adulto,
nós contávamos com 8 leitos, você foi na inauguração, nós passamos a contar com 10 leitos, então, uma estrutura totalmente nova, né? UTI normal. UTI normal, UTI adulto geral, que a gente chama, 10 leitos. 10 leitos. E nós temos uma outra UTI, que também está no local anterior, toda remodelada, que é a UTI neonatal do hospital, onde ficam os bebês prematuros, ao lado da UTI adulto. Né? Então ali é a UTI neonatal que nós chamamos. O hospital tem capacidade até para atender, quando for necessário, como contingência, 8 leitos lá. E nós precisamos criar a UTI Covid. Essa UTI Covid está localizada no andar superior, em cima à estrutura do nosso pronto-socorro na Rua São Paulo, onde nós tínhamos a internação de pacientes mais oncológicos, que era a unidade F. Então, nós iniciamos com esta UTI num local isolado, que era uma enfermaria, antigamente, que tinha até psiquiatria naquela ala ali, com esses 8 leitos, e colocamos os pacientes internados naquela unidade de internação. Porém, nós também percebemos ao longo do tempo, esse ano que foi passando, né, que nós deixarmos a unidade Covid neste local acabava ocasionando um certo receio por parte dos médicos e por parte dos pacientes de contaminação. Então, nós, ao longo do tempo, aí, no final do ano passado, resolvemos mudar o local da UTI Covid do hospital e centralizarmos a UTI Covid com a unidade Covid no mesmo local. Aonde que nós estamos localizados hoje, então? Em cima do pronto-socorro nós temos a UTI, e nos leitos que vêm para dentro do hospital, próximo à maternidade ali, é o local onde estão colocados os leitos de internação clínica. Nós estruturamos um plano de contingência desde o início de lá no hospital, porque nós não sabíamos qual seria a demanda, a procura para esse tipo de serviço, esse atendimento aí. Então nós começamos com uma estrutura já com uma programação, se fosse necessário, para onde nós ampliaríamos, né? E essa é a nossa estrutura. Nós precisamos agora, há alguns dias, como o número de pacientes aumentou bastante na parte clínica e também na UTI, avançar com o nosso plano de contingência. Nós ampliamos o número de leitos para a unidade de internação, que é a D, onde nós temos a maternidade. Nós precisamos realocar a maternidade por um tempo na unidade cirúrgica, que é a unidade de internação B, para poder avançar com os pacientes na maternidade. Depois nós conseguimos ter uma redução na parte dos leitos clínicos, novamente, e nós colocamos de volta a maternidade para o local de origem dela. Então nós temos a possibilidade de ampliar ou de encolher leitos de acordo com a demanda. Porém, de novo falando, é muito fácil a estrutura física, né? Colocar cama, colocar quartos a mais. A grande dificuldade que nós temos realmente é com relação ao quadro de pessoal. A dificuldade de encontrar profissionais no mercado disponíveis, e esses que estão disponíveis com uma pequena, mínima qualificação para atender esse tipo de paciente, que são os pacientes COVID, né? E grande parte da equipe também, ela trabalha no outro hospital, no Santa, ou outro hospital da cidade. Então também eles dobram, né, dupla jornada, então um cansaço também, né, está presente com certeza, né. E uma coisa bem importante também é que toda essa mudança feita, essa estrutura que expande, encolhe, tudo sempre foi feito com muita segurança, né, oferecendo segurança aos outros pacientes também, que não têm Covid, né. Então isso foi possível a gente fazer, né, no decorrer desse ano, estamos conseguindo fazer. As unidades são todas seguras, né? O paciente não precisa ter medo de ir para o hospital e adquirir Covid, por exemplo. Nessa UTI Covid, em cima do pronto-socorro, tem mais de um paciente num quarto ou é um paciente por quarto? Tem 15 leitos lá, são 12 leitos oficiais de UTI, improvisamos alguns porque, como o Cláudio colocou, a gente tem lidado com a demanda, né? Às vezes tem demanda para mais leitos ou para menos. Pacientes graves de UTI tem mais de um mês que a gente está com 100% da ocupação ou até acima de 100%. Então, a UTI Covid são quartos individuais. Tem somente um quarto deles que é semi-privativo, são 2 leitos. Os demais são todos apartamentos individuais. Estou tentando imaginar aqui de cabeça mais ou menos quantos quartos são. Toda aquela parte da frente hoje lá, né, que é tipo o nosso T lá e um pouco para cá no hospital. No já estive por lá. Por lá. Mas enfim, não, porque na UTI normal eu acho que
seria praticamente impossível, né? Não tem como tu colocar, porque esse paciente de Covid, ele precisa de isolamento, né? Precisa de isolamento, a Thaís pode falar tecnicamente, não tem como tu misturar os pacientes. E também eu estava lembrando, Thaís, que não tem nem como nós contarmos com a equipe de profissionais que atua na UTI Covid ou na unidade Covid para outras alas do hospital. Uma porta especial ali? Foi feito porta, isolamento, o setor é isolado, é totalmente isolado. Inclusive, como o Cláudio colocou, que às vezes a gente invade o corredor da maternidade, há uma porta móvel, a gente muda ela conforme a necessidade. E realmente, assim, desde o início também uma preocupação nossa, e a gente sempre seguiu essa rotina de ter uma equipe exclusiva. A equipe que atende no setor Covid não atende nos demais setores. Ok, nós estamos falando hoje aqui então com a Thaís Neis, que é a gerente de assistência social, né? Até porque o próprio hospital tem o seu lado social, mas não é exatamente essa a responsabilidade dela, né? Ainda mais nesses tempos aí, assistência social. E o Cláudio Miro Carlos, o Cláudio, superintendente do Hospital de Caridade. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe um número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.
Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome do Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Eu tenho que fazer mais uma vez aqui uma observação, para mim mesmo, né? Não tem nada a ver com o social do trabalho que a Thaís realiza. Ela é gerente assistencial do Hospital de Caridade. Exato. Né? O que uma gerente assistencial faz dentro de uma instituição hospitalar? Muitas coisas, mas o meu cargo, eu tenho a gerência dos setores da assistência realmente. Todos os setores que têm contato direto com o paciente. Enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e outros tantos, né? Sim, Serviço de controle de infecção. Eles têm que reportar a você como é que está A, B, C, o que está faltando. Exatamente, todos os dias, né? Eles reportam as demandas. Eu circulo pelo hospital também todos os dias. Estou sempre perto, né, com os setores diretamente, né? Não atendo o paciente, mas faço a gestão dessa equipe, que é uma equipe bem grande, por sinal, né? A maior parte da equipe do hospital é a equipe da assistência, né? O que é essa equipe bem grande? Dá para em números, em torno de 300 funcionários. 300 funcionários. 300. Dos 540 que nós temos, então mais de 50% dos funcionários estão vinculados diretamente à Thaís, né? Exato. Tá. E esse pessoal que está envolvido com o Covid, você tem uma ideia assim? Atualmente, não sei se tu trouxe números, hein? Sim, atualmente, né, com essa demanda maior que nós tivemos agora, esse segundo pico nós chamamos no hospital, que nós tivemos um primeiro pico no mês de novembro do ano passado, né, que aumentaram as internações. E nesse ano agora, então, desde o início de fevereiro, especialmente da metade de fevereiro em diante, né, nós tivemos um aumento expressivo na demanda. Então, tivemos que aumentar o número de leitos também, expandir a estrutura e também o número de profissionais. Hoje nós estamos com 88 profissionais envolvidos no atendimento de paciente Covid. É uma equipe multiprofissional, né, são médicos, físio, enfermagem, como o Cláudio citou antes, né? Mas são 88 pessoas só no centro Covid, mais o pronto-socorro, que também, né, é linha de frente. E ali no pronto-socorro são 30, 40 pessoas em torno disso. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre as pessoas, o paciente que baixa, em média, quanto tempo fica. Eu sei que cada caso é um caso, todos os senhores sabem, cada caso é um caso. Eu não sei se tu tem o número de perdas, é sempre ruim falar disso, mas o real é isso aí, né? E o número de pessoas que se recuperaram. Sim. Nós tivemos, então, de internações no centro Covid, 400 internações até a data de ontem, desde 17 de março de 2020. Quantos? 400 internações. Atendimentos em pronto-socorro foram 1.926, desde março também de 2020. Laboratório, né, exames foram 1.858, porque tem pacientes que não fazem exame conosco, fazem em outro serviço. Tivemos mortes, né, 51 óbitos, infelizmente, né, um desfecho que não foi favorável. Relacionados estritamente ao Covid. Ao Covid, né. Isso corresponde a uma letalidade, mortalidade na UTI de 45%. A nossa UTI Covid tem uma mortalidade de 45%. Né? Acho que é um dado importante. Outros assim. Hospitais, assim, dá para se dizer que ficou mais... Difere, a mortalidade é alta em todos os serviços, pelo que a gente vê, né? Tem hospitais com 60%, 50%, dificilmente menos que 40% que se vê, né, nos serviços. Uhum. E o paciente entubado tem um percentual maior de chance de evoluir para óbito, infelizmente, né? A gente tem esse levantamento aí. E o paciente que vai para a UTI, muitos deles acabam tendo falência renal, necessitando de hemodiálise. O paciente que inicia com hemodiálise também aumenta a mortalidade, infelizmente. E tivemos também 262 altas. Então, 262 altas. Muitos pacientes a gente conseguiu, né, ter êxito, ter a felicidade de eles irem para casa bem. Pacientes de UTI que tiveram muito mal, que ficaram 60 dias conosco, 45 dias na UTI, em estado muito grave, e conseguimos, né, dar alta para esse paciente, os pacientes saíram bem,
com todo um período de recuperação depois, né, no domicílio, que não é bem assim também, o paciente sai, é feito em casa. O paciente sai, ele não sai 100% como ele entrou, bem, caminhando, falando, não. Tem todo um processo, né, de recuperação no domicílio depois, com fisioterapia, com medicação, com cuidados de enfermagem, cuidados da família. Alimentação. Mas tivemos vários casos assim que nos deixaram muito felizes, né, de paciente conseguir sair e estava num estado grave, com muita chance de ir a óbito e felizmente conseguiram sair bem. Lembro de uma paciente de 29 anos, que não é daqui da região, que internou conosco num estado bem complicado, passou dias na UTI entubada e depois nos mandou um vídeo, né, dela fazendo atividade física já, corda. depois de alguns dias. Como é que funciona, digamos assim, eu já ouvi falar que ninguém quer ser entubado. E eu já ouvi relatos de pacientes que pediram, olha, estando lá já, numa situação complicada, olha, eu não quero ser entubado. Quem é que decide isso? É a família, é o paciente ou é o médico? É o médico, geralmente o médico junto com a equipe, né? Equipe multi. Clínicos. O fisioterapeuta, ele é fundamental nesse processo também, enfermeiro, técnicos, mas o médico, né, que tem a palavra decisiva no momento da intubação. E dificilmente a gente não intuba o paciente, né? E dificilmente eles não querem ser entubados também, né? Não podem não né? Claro que o estado de saúde às vezes é muito grave, a falta de ar é pior do que dor, né? Porque você não ter ar, você não conseguir respirar é muito angustiante, é uma sensação iminente de morte realmente, mas dificilmente a gente não intuba, a gente investe no paciente, a gente intuba, né? E é o médico que define, que decide. UTI é sinônimo de tubo? Infelizmente, na UTI tubo, Covid, na UTI Covid é a realidade, assim, grande parte dos pacientes que vão para a UTI Covid acabam evoluindo para a intubação, todos, nem todos. Hoje, por exemplo, nós temos 15 pacientes internados na UTI e desses 15, 14 estão no tubo, estão entubados. 14. Né? Mas isso é um tratamento, é um investimento na saúde da pessoa, né? Assim como tu dá uma medicação, tu tens que seguir o protocolo. Exato. E chega num momento que não tem mais como tu manter o paciente sem ser em ventilação mecânica, né? E o que a gente percebeu na prática também, nesse ano todo de experiência com Covid, é que a intubação precoce, ela funciona melhor. Então, se você intuba precocemente o paciente, a chance de ele sair, né, com vida é bem maior. É um pouco curioso, aquele número que passou pelo pronto-socorro, que tu falou 1900, uma coisa assim, 1000 não sei quantos, aquilo foram Covid ou pacientes de Covid. Covid positivo no nosso serviço. Confirmados. No pronto-socorro e no laboratório, né? Aí desses, obviamente, nem todos precisam internar, a maioria não interna, né? Então, são exames. Outro dado importante agora, também falando sobre números, onde é a representação que o Hospital de Caridade tem na região para atendimentos Covid, né? Hoje nós somos responsáveis por 40% do atendimento da Covid da região aqui do Alto Uruguai. Nós temos em Erechim 2 serviços, que é o Santa Terezinha, que tem um número significativo de leitos de pacientes clínicos e UTIs, e nós temos o Hospital de Caridade. Então nós damos conta de atender toda a região do Alto Uruguai. Como é que funciona essa questão de custos? Eu já recebi inúmeras informações controversas, enfim, entre elas, eu não sei qual é que vale. Como é que o hospital se mantém? Quem é que sustenta? Vem recursos do governo federal, do Ministério da Saúde, vem do Estado, vem do município, vem do bolso de quem pode pagar, ou como é que funciona? Bom, é um assunto recorrente esse. O custo é inevitável. Sim. É um assunto recorrente esse com relação a como o hospital se mantém. A comunidade toda sabe que o hospital não tem um dono e o hospital não distribui resultado para os associados. Nós temos um grupo de associados que hoje eles somam 48 pessoas, né? Nós temos 4 pessoas jurídicas e 44 pessoas físicas, porém essas pessoas não são remuneradas, elas só representam a comunidade na gestão do hospital. Nós administramos o hospital através da equipe de gestão e os recursos que o hospital tem para poder fazer frente às suas despesas e investimentos também, eles vêm do atendimento do paciente. Então, os nossos principais pacientes e convênios que remuneram o hospital são os pacientes particulares, os pacientes do convênio Unimed, os pacientes do convênio IP,
os pacientes do convênio Copus e os demais convênios que têm menos representatividade. Sim, então todos os pacientes que internam no hospital, eles têm uma fonte de recursos, né? Quem que vai pagar a conta? Então quem paga a conta é a quem esse paciente está vinculado. Tem também algumas conversas com relação a que o hospital cobra um valor do paciente particular para poder internar para o atendimento de Covid. Tem que deixar uma calção, não sei o quê. A gente não é uma calção. Nós começamos, quando atendemos o paciente, a ter uma despesa de atendimento. E é necessário ter recursos para poder cobrir com essas despesas. Então, todo paciente que vem até o hospital, ele precisa deixar um depósito inicial para garantir esse atendimento. Então, isso é uma coisa natural de ser feita, né? A questão de valores depende muito da patologia que o paciente tem, o tratamento que ele vai ter, né? Então, se pede um depósito inicial e depois se vai, obviamente, negociando com o familiar do paciente ou com o paciente essa conta, né? De acordo com como ela vai andando, ou ela sobe, ou ela fica estacionada, enfim. A gente vai controlando isso e negociando com a família. O hospital deve ter uma ideia de quanto é que custa um paciente UTI hoje? Estou falando do paciente UTI Covid. Nós vínhamos aí de uma média de custo de 4 a 5 mil reais por dia, o custo do paciente em UTI. É um tratamento caro, sim, porque ele tem diversos profissionais atendendo esse paciente. Nós temos vários equipamentos envolvidos no tratamento do paciente e muitas medicações bastante caras que são utilizadas para o paciente. Tem uma medicação, que eu não lembro o nome agora, talvez tu possa me ajudar, Thaís, que é mais de R$ 1.600 uma ampola, que é feita 2 ou 3 ampolas no paciente. Sim. Na UTI, né? É um anticorpo monoclonal e é o tocilizumab, o nome comercial. Nós não estamos conseguindo comprar mais, inclusive agora, né? Agora não, mas é uma medicação muito cara, assim, né? E o paciente de UTI Covid utiliza muita medicação. Tiveram dias, para você ter uma noção, que nós utilizamos 600, 700 ampolas de sedativos, né, na UTI Covid. Isso em 24 horas. É muita medicação. E tudo isso, né? Custa muito para o hospital e isso, como a gente falava antes, né, hoje o mercado ele acaba vendo que há falta e acaba colocando valores muito elevados. Então sempre tem que ter assim, de medicamento. Todo mundo está lembrado das notícias em nível nacional, da falta de oxigênio e tal. O que dá para ser? Dá para tranquilizar a população? Com relação ao oxigênio, nós felizmente não estamos tendo problema. Nós conseguimos abastecimento normal do nosso oxigênio sem problema nenhum. Nós temos um tanque de reserva lá no hospital, que é oxigênio que ele é feito por uma rede, uma tubulação no hospital todo. Então, não estamos tendo problema com relação ao oxigênio e não temos previsão de ter desabastecimento. Agora, com relação à medicação, nós temos alguns medicamentos que realmente estão em falta no mercado. Esse que a Thaís acabou de falar, que é para o tratamento do paciente mesmo, né? Mas principalmente o que está em falta, e isso é no Brasil inteiro, não é uma realidade somente nossa, é a medicação que a gente chama de kit COVID, que aí tem lá 5 ou 6 medicamentos que fazem parte do processo de intubação e de manutenção do paciente intubado, possibilitando que esse paciente fique muscularmente, eu como leigo falando, né, até isso pode falar melhor sobre isso, relaxado, e que nós possamos fazer o manejo do paciente de uma forma adequada. Exato. Tem uma posição, que é a posição prona, que é o paciente de bruços, que ela só é possível ser feita com esse tipo de medicamentos, né? Então, para um paciente estar no respirador, é necessário alguns medicamentos. Nós estamos com dificuldade de encontrar esses medicamentos no mercado nacional. O hospital acabou agora ontem de fechar uma aquisição junto com a Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado para importação desses medicamentos. Porém, os nossos estoques estão para ir para 6 ou 7 dias, né? E nós estamos com dificuldade realmente de aquisição no mercado desses produtos. Eu vi uma notícia ontem que o hospital estaria recebendo bombas de infusão. O que vem a ser e, enfim, quantas são? As bombas de infusão são uns equipamentos bem importantes também para pacientes de UTI em especial, e são para administrar medicação no paciente, né? Você coloca em bomba de infusão e ela faz o controle do gotejo. É um gotejo mais fidedigno, né, que o aparelho proporciona. E as relações com o Santa, como é que estão? Com o governo municipal, enfim. E com os governos regionais, enfim, com os
prefeitos aí. Só para registrar essa questão das bombas, nós tivemos a doação de 13 bombas de infusão ontem, 10 delas foram doadas pela Sicredi e 3 pela uma ação que foi feita pela ACIE. Então, para o hospital, essas doações são extremamente importantes, de qualquer coisa, né? De valores em moeda, de equipamentos, de respiradores, de bombas de infusão. Nós tivemos aí, hoje, ao longo deste ano, uma doação aproximada de R$270 mil para o Hospital de Caridade. E esses valores eles vieram principalmente da sociedade, né, que doa para o hospital. A gente teve doação da CIE, tivemos doação da AMAL, a Associação dos Patinadores doou para o hospital R$10 mil. Como? Do CODER. Do CODER, a gente teve a doação também, pela Cressol, tivemos várias doações. Bom, a tua pergunta é relacionada a como é que se mantém, né, a questão dos investimentos e de onde vêm os nossos recursos. Com relação especificamente à pandemia, o Hospital de Caridade não teve nenhum tipo de recurso da esfera pública. O que nós recebemos até hoje, e isso foi lá no começo do ano passado, foram R$ 11.875 do governo federal. Mas tem uma justificativa para isso e ela é coerente. Como é que o governo federal, o Ministério da Saúde, enfim, vê o sistema de saúde, né? Ele está vinculado aos hospitais que fazem atendimento aos pacientes do SUS, que são vinculados ao Sistema Único de Saúde. Então, a distribuição que foi feita aqui para a região, por exemplo, foram mais de R$5 bilhões. E para onde que vai esses recursos? Obviamente que os hospitais que atendem pacientes de SUS. Então, Santa Terezinha recebeu recursos e também outros hospitais que têm produção SUS aqui na região. Eu preciso fazer mais um intervalo, o programa está quase no fim. Vamos fazer o último intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, retomando o painel de hoje, então aqui com o Cláudio Miro Caros, que é o superintendente do Hospital de Caridade, e a Thaís Neis, que é gerente assistencial do Hospital de Caridade. Cláudio, tu gostaria de complementar esse relacionamento aí com Santa Terezinha, com governos, enfim? Eu acho que só para deixar claro, assim, a gente, como eu colocava antes, não teve recursos de ordem federal, estadual ou municipal, mas a nossa parceria, principalmente com o município, com Santa Terezinha, ela é muito boa desde sempre, né? A nossa aproximação com o prefeito e com o diretor de Santa Terezinha ela é muito grande e sempre que nós pudermos, nós nos ajudamos. Tanto que nós temos lá no Caridade 4 respiradores que foram emprestados pela Santa Terezinha e que estão servindo para atender os nossos pacientes também. O hospital colocou à disposição 6 leitos para a prefeitura, valores negociados entre nós, praticamente SUS, né? Porém, não estamos conseguindo prestar o atendimento devido à sobrecarga do sistema de saúde do Hospital de Caridade. Então, só para deixar isso mais ou menos claro. Thaís, o que tu recebe do pessoal da enfermagem, dos médicos, enfim? É impossível fazer uma previsão.
assim, mais acreditada, mas o que está para sentir lentamente? Procede o fato de que pessoas vacinadas aí, digamos, depois dos 70 e poucos anos, que já faz 1 mês e meio, mais ou menos, até mais, eu recebi uma informação que as casas hospitalares estariam recebendo menos casos deste público, né? E mais casos de pessoas jovens. Mais casos de pessoas jovens se confirmam. Mas as pessoas que tomaram a vacina estariam, assim, procurando ou chegando ao hospital num número menor. Olha, a gente percebe nas últimas 2 semanas uma discreta, uma sutil redução assim, na procura no pronto-socorro, por exemplo. Na UTI Covid, como a gente colocou, ainda permanece alta, a ocupação muito alta, né? Hoje 15 pacientes na UTI Covid. Sim. De fato, há uma procura maior de pacientes mais jovens, mas eu não atribuo isso à vacina ainda. Acho que é cedo para a gente falar alguma coisa nesse sentido. Porque já lá na metade de fevereiro, quando começou a aumentar o número de internações no centro Covid, a gente já percebeu essa mudança. Tanto que essa paciente citada pelo Cláudio, de 29 anos, a gente admitiu ela lá dia 20 de fevereiro, né, uma paciente jovem, grave. Então mudou o perfil assim, né, do paciente, a idade. De fato, tem vindo mais jovens com um quadro mais grave. Não consigo atribuir ainda à vacina, porque aqui em Erechim também a vacina dos idosos não começou há muitos dias, né, há muito tempo. Né, isso a gente vai perceber daqui a uns dias, uns 15 dias, 1 mês, enfim. E muitos dos idosos também não receberam a 2ª dose, né, ainda, a maioria, né, acredito eu. Sem dúvida. Cláudio, nos fale um pouquinho sobre a vida do dia a dia do Hospital de Caridade. Toda vez que tu vem aqui, a gente sempre deu uma panorâmica, né, que o hospital parece que está sempre em obras, né, ou pintando aqui, ou ajeitando lá, ou arrumando não sei o que, ou implantando, são novos equipamentos. Enfim, antes a sala era não sei do que, agora é a espera, não sei aonde. Está sempre em... eu acho que é importante isso, estar sempre em movimento, né? Tanto uma organização como a nossa, que é um hospital, como nós também, enquanto seres humanos, estarmos sempre nos qualificando e buscando o nosso melhor. Nós agora estamos concentrados para atendimento dos casos da pandemia. Esse é o nosso principal trabalho nesse momento. Nós não podemos esquecer que o hospital sobrevive da sua, digamos, produção. Quanto mais pacientes tem, mais recursos nós temos também, porque nós somos remunerados dessa forma, né? E nós precisamos movimentar o hospital. Nós tivemos que agora, há 1 semana aproximadamente, suspender novamente as cirurgias eletivas. E para o hospital isso é altamente preocupante, porque é um paciente a menos que vem para o hospital para ser atendido. E para a saúde como um todo também, porque ele pode precisar mais tarde ser atendido, né? E pode ser que tenha um excesso de pacientes daqui a um tempo. Então os nossos esforços são para manter a estrutura da pandemia funcionando, nós conseguirmos atender todos os pacientes que precisam do hospital em todas as áreas, cirurgias, internação clínica, a parte da maternidade e tudo mais. E nós continuamos investindo dentro do possível na qualificação, na melhoria da estrutura do hospital, seja ela física, seja ela de equipamentos, de recursos humanos, e principalmente um dos nossos objetivos para este ano é nós conseguirmos ser acreditados, que é um sistema de qualificação do hospital no meio hospitalar. Então, buscarmos a certificação da acreditação. E isso por si só exige muito de todos os profissionais e também de alguns investimentos do hospital. Então, estamos por aí, continuamos na luta à disposição, né, para conseguir prestar um bom serviço para a comunidade. Thaís, a quem é que compete, digamos, a dolorosa tarefa de comunicar que o paciente XY faleceu? É o médico ou a assistência, a assistente social, a assistente, né, no teu caso, entra em ação também, ou como é que é feito isso? Na verdade, quem comunica o óbito é a equipe assistencial, né? Geralmente o médico, junto da enfermeira, do técnico de enfermagem. É multiprofissional, né? Porque comunicar o óbito também é difícil para a nossa equipe também, né? Sim, então, cabe ao médico. Cabe ao médico, né? Mas a equipe auxilia, o enfermeiro. Quem é que está empenhado realmente, estou falando dos médicos, é 3, 4 médicos ou são vários médicos hoje? Nós temos um grupo de médicos, né, lá no centro Covid,
Alguns deles atuam no outro hospital também, né? Um grupo específico que atua lá na UTI Covid. São mais ou menos 10 profissionais 10, em torno de 10. que fazem a escala, lá né? no centro Covid, lá. Tem médico que atende na UTI Covid e na unidade Covid. Porque eles também devem estar se especializando, estudando, lendo diariamente, né, o que você descobre, porque dá a impressão do que ontem era isso, hoje já não vale mais, amanhã surge... Os protocolos mudam, assim, semanalmente, eu diria, né? E uma coisa bem, como tudo na vida tem um lado positivo, né? O saldo positivo da pandemia, assim, é que nós saímos dela mais fortalecidos, né? Mais experientes. Quero agradecer a Thaís Neis, gerente assistencial do Hospital de Caridade. Quero te pedir desculpas pelas denominações equivocadas quanto ao teu cargo aqui, e te cumprimentar pelo teu trabalho, que eu sei que é muito dedicado e é muito difícil. Obrigada. E o mesmo também para o Claudemiro Carlos, que continua prestando já de longa data, assim como a Thaís, esse serviço tão importante para a comunidade de Erechim e, por que não, regional. Nós estamos à disposição aqui na TV, o painel, para quando vocês entenderem importante, entre em contato que a gente volta a conversar. Sem dúvida. Eu acho que para concluir, né, hoje você pode ainda falar uns minutinhos, acho que só para a gente registrar a importância de nós conseguirmos estar aqui, poder conversar um pouco contigo, comunidade, sobre o Hospital de Caridade, de nós aqui registrarmos a importância que é nós sermos equipes competentes, motivadas, determinar o Hospital de Caridade de todas as áreas administrativas e principalmente na linha de frente do hospital, né? E o hospital tem aqui a sua missão de atender a comunidade. Nós pedimos que todos cumpram com o que as autoridades sanitárias recomendam, né? Que todo mundo está sabendo já o que é. Obrigado mais uma vez, a todos de casa também. Uma feliz Páscoa e até a próxima. Boa noite. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.